Gente, então eu vou começar aqui oficialmente, que primeiro quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui participando dessa ação, dessa tarefa agora aqui no Congresso do IBAP, o Congresso de Avaliação Psicológica. Sejam bem-vindos, boa tarde aí para todo mundo. Hoje a gente recebe a oportunidade de poder ouvir um pouco do nosso querido colega o Douglas Vilhena, né? O Douglas, ele é da Universidade Federal de Minas Gerais. Estou colando aqui na tela, hein, gente? E também na Universidade do Porto. O Douglas, ele trabalhou e fez pesquisas que resultaram, né, nesse trabalho que ele vai apresentar para a gente, que são evidências psicométricas e administração do TELCS, que é o teste de leitura, compreensão de sentenças. Bom, Douglas, seja bem-vindo, muito obrigado desde já pela sua participação. Em nome da Nila Press, quero agradecer e fique à vontade para falar com a gente, tá bom? Muito obrigado, agradeço a Nila Press e também ao Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica, e eu espero contribuir com as evidências psicométricas de administração do teste de leitura e compreensão de sentenças. Vou tentar fazer todo o percurso do teste e estou aberto às perguntas. Estou como embaixador da Universidade do Porto, e foi na Universidade do Porto onde surgiu a ideia de adaptarmos o teste de idade de leitura, o TIL, para o Brasil, que foi chamado de teste de leitura e compreensão de sentenças. Bom, a avaliação cognitiva da leitura, especialmente para psicólogos e nós, neuropsicólogos, psicopedagogos, devem realizar a avaliação cognitiva da leitura baseada em evidência. Assim, os instrumentos devem, primeiro, passar pelos processos psicométricos de fidedignidade e validade, assim como ter uma normalização com amostras populacionais e representativas. O objetivo da apresentação de hoje é fazer um panorama sobre as evidências psicométricas de fidedignidade e validade, assim como a administração do TELCS. O TELCS, ele compõe a bateria de testes de leitura que também foram aplicadas na nossa amostra, que é composta pelo teste de reconhecimento de palavras, o teste de reconhecimento de pseudopalavras, o TELCS, o teste de taxa de leitura e a EACOL, que é a escala de leitura para o professor. Essa bateria de testes ganhou o prêmio de jovem pesquisador de melhor trabalho no terceiro Encontro Mineiro de Neuropsicologia Escolar da Universidade Federal de Minas Gerais, agora, dia 24/4 de 2021. Agradeço às fontes de auxílio, às agências de fomento, em primeiro, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, o CNPq, a FAPEMIG e a CAPES. Estas são as duas principais publicações do teste de leitura e compreensão de sentenças. A primeira, ela é na Dislexia, publicada em 2016, e a mais recente é na Psicologia, Teoria e Pesquisa, ambas revistas de Qualizar. Fazendo um panorama da metodologia utilizada, primeiro falando dos participantes, a nossa amostra é daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tivemos a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG e resolvemos selecionar uma amostra estratificada e randomizada ao longo de Belo Horizonte inteira. Para isso, tínhamos a listagem da Secretaria Municipal de Educação. Arbitrariamente escolhemos as escolas, entramos em contato com a direção e tivemos o aceite de todas. Focamos entre o ano escolar do 2º ao 5º do ensino fundamental, onde é a época de alfabetização e consolidação da leitura, a faixa etária de 7 a 11 anos,
e a amostra ela foi dividida entre meninos e meninas, de forma equivalente. Todos falantes nativos de português brasileiro, e a capacidade cognitiva geral da amostra, avaliada pelo Raven colorido, está no percentil 76, considerada média superior. A amostra foi coletada no mês de novembro, ao final do ano letivo, então é esperado pelo menos 3 consolidados trimestres de escolarização. Então, o mínimo estatístico para a normatização que a gente esperava era de 384 participantes. Fomos a 16 escolas estaduais estratificadas na cidade de Belo Horizonte, 82 salas de aula de 72 professores, já que alguns professores davam aula em mais de uma turma. O TELX, a amostra total final que conseguimos compor para a normatização foi de 1.289 participantes. A amostra foi colhida em 2015 e em 2018, e, como vou demonstrar futuramente, não houve diferença estatística entre as médias de cada ano escolar, por ano escolar. Bom, o TELX foi uma adaptação do Orlec Lecture 3, o L3 de Lobreau. Esse teste já foi adaptado para o espanhol da Espanha, em castelhano. Também possui uma versão do teste de idade de leitura em Portugal, validado pela professora Ana Sucene e a São Luís de Castro, da Escola Politécnica do Porto e da Universidade do Porto, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. O TELX, ele é a nossa versão brasileira, foi chamado, então, Teste de Leitura e Compreensão de Sentenças, com essas 2 principais publicações. O instrumento avalia objetivamente a compreensão de leitura e de sentenças, e, felizmente, agora será publicado pela Nila Press, que tem todo agora meu carinho, minha atenção, e vamos, até o final do ano, conseguir concretizar essa paixão da publicação do teste. Ele é composto de 40 sentenças isoladas e incompletas, seguidas de 5 alternativas com apenas uma resposta correta. Então, primeiro a gente tem 4 sentenças de treino, seguidas de 36 sentenças de teste. Primeiro treino, a gente acompanha a criança para ela acompanhar de forma oral, em voz alta. As 2 últimas sentenças do treino, deixamos ela fazer de forma silenciosa para realmente percebermos se ela compreendeu a execução da tarefa. Caso ela tenha compreendido, partimos para o teste, que deve ser cronometrado em um tempo máximo de 5 minutos. Não é permitido mais tempo que isso. Aqui estão 3 exemplos de itens do TELX. O item número 10, o meu tio, depois de muito estudo, tornou-se um jacaré, ninho, médico, senhor, comércio. 11. O meu irmão fez uma viagem à África e trouxe uma bela vila, estátua, miragem, esquina, tempestade. 12. Minha mãe diz para não comer o bolo porque ainda está valente, gostoso, bondoso, dente, quente. Bom, creio que quem esteja nos escutando já saiba da resposta. Ela deve ser respondida apenas por quem está respondendo, né? Temos de avaliar o item de treino de forma a não alterar o tom de voz entre as alternativas, para não deflagrar a resposta correta. E, bom, agora sobre a análise de dados, nós tomamos como base o Standard for Education and Psychological Testing, que classifica os
padrões de fidedignidade e validade. Tivemos como resultado, de toda a bateria de teste, todos os índices esperados de fidedignidade e validade, considerando conteúdo, a estrutura interna, estrutura externa e a normatização, mas eu vou focar aqui apenas nos resultados do TELX. Começando pelos índices de fidedignidade. Tivemos altíssimo índice, quase próximo a 1, tanto do alfa de Cromba quanto de Spearman-Brown, e também houve no teste-reteste entre as coortes de 2015 e 2018 um P não significativo, ou seja, a amostra apresentou consistência ao longo do tempo. Agora, os índices de validade, aqui estão sumarizados, é claro. Aqui estão os principais artigos de publicação, não se limitando apenas ao que eu publiquei. À direita está o gráfico de distribuição da amostra. Como vocês podem ver, foi encontrada uma curva de distribuição normal. Para a validade de conteúdo, publicada principalmente em 2016 na revista Dislexia, fizemos todo um controle psicolinguístico das variáveis que compõem o teste, fizemos uma adaptação cautelosa da versão original, os itens que não puderam ser traduzidos para o português, utilizamos alguns itens da versão português europeu, para que essas 3 versões estejam mais próximas uma das outras. Houve uma descrição detalhada de cada item, de cada alternativa, foi escolha lógica do tipo de alternativa feita, que podia ser em relação ao estímulo-alvo, a palavra-chave, as alternativas distratoras tinham sua similaridade fonológica, visual, com a alternativa alvo. Número 2, a validade de estrutura interna foi excelente do instrumento, apresentou um efeito de escolaridade claro, com clara diferenciação dos anos escolares, ou seja, o segundo ano com desempenho menor do que o do terceiro, menor do que o do quarto e menor do que o do quinto ano, assim como a gente consegue o efeito de idade com clara diferenciação entre as médias de 7, 8, 9, 10 e 11 anos de idade. Com isso, a gente conseguiu uma curva de distribuição normal. A validade externa, que eu vou apresentar no próximo slide, demonstrou também satisfatórias evidências de correlação convergente, análises divergentes e também alguns índices de validade de critério. A normalização, como mencionado, foi com 1.289 participantes, então com uma amostra 4 vezes maior do que a estatisticamente esperada. Aqui estão os índices de correlação para validação externa concorrente e divergente do instrumento. É claro que eu não vou entrar pormenorizado nesses detalhes, não é o foco de hoje, mas houve correlação forte com as variáveis de taxa de leitura do teste de reconhecimento de palavras e de pseudopalavras. É claro que todos esses instrumentos são cronometrados, então avaliam a acurácia sobre o tempo. Avaliar apenas a variável acurácia, ela tem pouco efeito discriminativo entre o desempenho escolar, principalmente no português brasileiro, sendo necessário a adição da variável tempo para análise da fluência de leitura. Houve também correlação moderada com o PROLEC, com o componente geral da leitura foi de 0,8, com o CPM, que é o Raven, uma correlação moderada e uma correlação fraca com os comportamentos externalizantes avaliados pelo SDQ. Medina, Souza e Guimarães também correlacionaram o TELX com diferentes instrumentos cognitivos de funções executivas,
flexibilidade cognitiva, memória de trabalho, controle inibitório e fluência verbal. Espero que futuros estudos também complementem a correlação com outros instrumentos neuropsicológicos. Aqui estão as tabelas de normatização. A gente permite com que o psicólogo escolha se ele vai classificar o desempenho de leitura de acordo com o ano escolar, do 2º ao 5º, ou de acordo com a idade cronológica, de 7 a 11 anos. Então, por exemplo, se uma criança do 3º ano tiver o score bruto no TELCS de 6 itens respondidos corretamente dentro do tempo de 5 minutos, ele será classificado no percentil 15, ou seja, com dificuldade de leitura. Um outro exemplo. Uma criança de 10 anos de idade que respondeu 20 sentenças corretas dentro do tempo de 5 minutos é classificada com percentil 40, com desempenho de leitura classificado dentro da média. Então, assim, a gente consegue, a partir do score bruto do TELCS, converter para percentil e desempenho de leitura classificado entre transtorno, dificuldade, média, acima da média e superior. Passando agora já para a discussão, conseguimos com o TELCS até os 3 critérios do DSM-5 para transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura, que é também chamado de dislexia. Afinal, o critério A é um déficit específico e persistente na leitura, então a gente consegue avaliar a acurácia, a fluência e a compreensão de leitura por meio do TELCS. O critério B é um desempenho quantitativamente abaixo da média para a idade em medidas de desempenho padronizadas. Então, é um instrumento psicométrico, foi criado para ser o padrão ouro para avaliação da leitura e compreensão de sentenças. E o critério C é o início precoce dessa dificuldade de leitura, e o foco do teste está para os alunos do 2º ao 5º ano escolar. Esperamos, num futuro, conseguir outras faixas etárias para adicionar novos índices de validade, para termos novas normatizações com alunos do ensino médio, e como adultos e universitários. Para isso, a gente diminuiria o tempo de aplicação de, no máximo, 5 minutos para 4, 3 ou 2 minutos, como já foi publicado na versão do teste em Portugal. Quem estiver familiarizado com o modelo de dupla rota de leitura, o TELCS, ele avalia especificamente o sistema semântico, porque ele tende a acessar a compreensão de leitura. O TELCS apresenta as fontes de evidência psicométrica de fidedignidade e validade satisfatórias. As normas foram criadas a partir de uma amostra randomizada, estratificada e com bom tamanho estatístico. A classificação psicométrica do desempenho de leitura, então, ela pode ser feita em transtorno, que podemos, então, chamar de dislexia, transtorno específico da aprendizagem da leitura, com prejuízo na leitura. Abaixo da média, que é com dificuldade, média, acima da média e alto, superior. Afinal, podemos também ter diferentes pesquisas onde podemos selecionar apenas a amostra de crianças com alto desempenho de leitura. Lembrando que o TELCS ele é de fácil administração, porque ele pode ser aplicado tanto de forma clínica individual, como em sala de aula de forma coletiva, contando que você garanta que durante os itens de treino, todos os alunos tenham compreendido a instrução do teste.
É claro, como limitação, há a necessidade de desenvolver novas normas para diferentes tipos de escola, em escolas municipais e escolas particulares, em diferentes regiões do Brasil. Aqui estão as principais referências publicadas por nós, também os 5 capítulos de livro sobre os nossos instrumentos, que vão ser publicados até o final do ano. Então, agradeço, passo então de volta a palavra para todos nós da Ninapress. Espero que eu tenha feito então esse panorama sobre o TELX. Douglas, muito obrigado pela apresentação, parabéns. A gente fica muito curioso de conhecer o teste o mais breve possível, né? Você trouxe ali para a gente como que eu posso dizer, 3 exemplos ali de alguns itens, né? Isso já vai dando aquele gostinho de conhecer a ferramenta como um todo, né? Muito bom, parabéns. Gente, então, agora a gente vai abrir para algumas perguntas, combinado? Se alguém quiser fazer alguma pergunta pelo chat, fica à vontade. Se quiser abrir o microfone também e falar aqui também, fiquem à vontade. A gente não vai conseguir se prolongar por muitas perguntas, mas é muito importante que a gente aproveite esse tempinho aqui com o Douglas para poder já conversar, pelo menos, de algumas questões, ideias, dúvidas que vocês quiserem colocar. Alguém quer começar fazendo alguma pergunta? Eu já tenho as minhas aqui, mas vou ver se alguém quer começar fazendo alguma pergunta. Irene, seu microfone está desligado. Aí. Eu vou fazer uma pergunta para o Douglas, porque nós também estamos, né, curiosos para conhecer o material na sua integridade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como que foi a situação, né, de aplicação, né, nessa fase de coleta de amostras e tudo mais, como que era feita a abordagem, se havia já uma queixa, mesmo que fosse uma hipótese, né, onde ele foi aplicado, onde a escala foi aplicada. Fale um pouquinho para a gente como é que foi essa situação. Foram meses muito intensos, porque avaliar tantas crianças, cada criança demorou 40 minutos. Uhum. Então, eu consegui, com alguns alunos, também fazer uma maratona nas escolas para conseguir era curta janela para conseguirmos avaliar, porque também tinha avaliações estaduais e municipais, então a gente sempre teve uma curta janela para avaliar. E eu queria pegar uma amostra estratificada com o máximo de salas possíveis. Então, eu não avaliei todas as crianças de uma turma e selecionei aleatoriamente 6 crianças de cada turma. Com isso, eu consegui ter muito mais salas de aula. Essas crianças foram selecionadas à lista de presença das salas, todas as turmas foram convidadas, não houve seleção por conveniência. Uhum. E que mais? Essa amostra a gente ia para todas as escolas, a gente conseguiu uma sala em separado para fazer a avaliação individual. O TELX e o Raven foram aplicados coletivamente. No máximo eram 15 pessoas por turma na aplicação coletiva. O Raven não, o Raven a gente fez a aplicação coletiva com no máximo 10 pessoas. Depois a gente individualmente avaliou reconhecimento de palavras, pseudopalavras e o professor preencheu o TELX para cada aluno, assim como o SDQ de comportamentos externalizantes. Muito, muito legal. Acho que eu vou emendar, né? Só para completar, desculpa, Ivan. Você usou o Prolec, né? O Prolec foi um instrumento que nós desenvolvemos já junto com a Simone Capellini,
e ela era, né, também tivemos uma proximidade, né, na época que preparamos o material, e ele foi publicado, né, lá com a nossa equipe, né, pela antiga editora, né, pela Casa do Psicólogo. A gente tinha, na época, foi 2015, a gente tinha uma grande dificuldade de tentar encontrar instrumentos que avaliassem a leitura. Sim. Então, aí veio preencher o TELX para utilizar o subteste de compreensão de texto, que gerou uma publicação na Trends in Psychology, sobre as evidências psicométricas do subteste de compreensão do texto do Prolix. Legal. Obrigada. Bom, eu vou emendar aqui numa pergunta, então, que a Irene trouxe. Douglas, na verdade, eu vou fazer duas perguntas já. Uma delas é uma pergunta em relação a algo mais antigo, né? Eu vi que você já tem publicação desde 2015, né? Então, já imagino que você está estudando isso há muito tempo. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar é dessa questão, até, inclusive, que eu acho que mais colegas aqui também podem se interessar por isso. Eu queria que você me contasse alguns desafios de adaptar um instrumento, né, de uma outra língua, sobretudo numa questão, por exemplo, mesmo de uma tradução do português de Portugal para o Brasil, né? Porque eu imagino que, por exemplo, uma lista de pseudo-palavras, algo assim de Portugal, talvez seja diferente do português do Brasil, não sei. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho desse desafio na adaptação de uma ferramenta verbal, né, com crianças. E o segundo ponto, você chegou a ter alguma interferência da pandemia na sua coleta de dados, ou acabou que a coleta de dados tinha sido anteriormente? Só para a gente saber como que você resolveu isso, tá bom? Então, são essas duas perguntas. Quanto à tradução, então a gente queria traduzir diretamente do francês, da versão original. Então foi feita uma tradução por duas pessoas fluentes em francês, feita uma tradução por outras duas pessoas independentes que desconheciam o instrumento, e foi comparado, né, os itens. Brasileira. Atamos a maioria deles e substituímos aqueles também que a gente poderia substituir pelo teste de idade de leitura. Por exemplo, corrida de cavalo. Não é do hábito brasileiro termos corrida de cavalo e não é transmitido na televisão. Então, substituímos por corrida de carro, porque há décadas aparece todo fim de semana na televisão. Outro item que não pôde aparecer foi a posse de armas, né? Porque tinha um item com espingarda. Então, tiramos para não ter viés de violência. Marta, eu não sabia que Marta era o nome de um animal em Portugal. Eu achava que era o nome de pessoa. Então, foi feita essa tradução, retrotradução, com o máximo de itens possíveis para a gente tentar ficar e acabou ficando, em termos de número de letras, o L3 com mais letras, o TELX intermediário e o TIL com menos letras. E isso, claro, que interferiria na fluência, no número de itens respondidos. Então, a gente ficou entre as duas versões para fins de comparação internacional. Quanto à pandemia, é claro que a pandemia atrapalhou a vida de todos, mas eu pude, felizmente, iniciar esse projeto, a adaptação com a Universidade do Porto, já em 2012. Teve, em 2014, o Fórum Mundial de Dislexia, onde também a professora Ana Sucena e a professora São Luís de Castro vieram aqui para Belo Horizonte, assim como mais de 25 palestrantes internacionais na época, então fortaleceu a área de dislexia aqui em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais. Veio a época do meu doutorado sanduíche, onde eu pude, né, morar
no Porto, uma cidade que eu tenho eterna no coração, morar no coração de Portugal, né, a capital do norte. E lá peguei um mundo pré-pandemia, onde tínhamos muito otimismo para entrar nas escolas portuguesas para fazer novas avaliações, e fomos pegos, né? Fui pego por 3 meses de pandemia lá, trancado em Portugal, né? Não tinha nem espaço aéreo liberado. Fiquei lá aguardando o retorno para o Brasil. Mas não atrapalhou as pesquisas, a coleta de dados foi feita em 2015 e em 2018, e é um recorte de uma amostra que ia às escolas. Então, é uma amostra que era esperada, foi feita uma alfabetização padrão em Belo Horizonte, que tem um ensino de qualidade, as escolas apresentavam um IDEB acima de 5 pontos, sendo a maioria com 6 pontos, então não tinha uma escola realmente ruim, todas na média. E é uma amostra, então, que a gente espera, como é uma amostra estratificada, randomizada, ela representa muito bem os alunos. Seria muito difícil encontrar médias diferentes das que já foram coletadas. Então, a gente consegue agora classificar as crianças de acordo com o que é realmente esperado da média populacional brasileira, para o português brasileiro. Então, acho que esse é o... Espero, né, que não tenha tido defasagem com esse apagão educacional brasileiro, mas, infelizmente, a gente espera que haja uma maior discrepância nos próximos meses. A gente entende até que talvez isso tenha um impacto menor, porque ainda que mesmo os alunos, né, fazendo tarefas em casa, eles ainda talvez tenham continuado a manter aspectos, né, da aprendizagem, da leitura, mas a gente sabe que não com a qualidade se eles estivessem sendo acompanhados em sala de aula, né, pelos professores, infelizmente. O Douglas, vou fazer mais uma perguntinha aqui, a gente já está em cima do horário, mas é uma pergunta... Quando você foi me falando, né, eu imaginei que a gente poderia fazer uma utilização do TELX, né, nos casos de dislexia, né, mas queria saber também, por exemplo, da deficiência intelectual, qual alguma outra área também que poderia fazer uso da ferramenta para apoio nos aspectos psicodiagnósticos, né? Uhum. Eu acho que é importante o teste ser utilizado não somente para fins de diagnóstico da dislexia, mas também para classificar o desempenho de leitura de qualquer transtorno do neurodesenvolvimento naquele momento. Afinal, a gente, na neuropsicologia, vai realizar uma intervenção e é importante termos índices psicométricos para análise pré- e pós-teste em todos os transtornos, com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, claro que devem ser todos alfabetizados. Afinal, se o participante não for alfabetizado, ele não realizará nenhum dos itens, não conseguirá passar do item de treino do teste, e não chegará ao teste. E se chegar por algum desleixo durante a aplicação, ele não conseguirá responder mais do que 3 itens corretos. Então, uma criança com muita dificuldade de leitura que está copiando a resposta do colega do lado ou está chutando aleatoriamente a alternativa, não passa de 3 itens corretos. Então, sempre vai ser classificado no percentil mais baixo. Então, Interessante isso. Isso ajuda, né, também como uma triagem já inicial ali para não conseguir aleatoriamente responder ao teste, né? Isso, muitos alunos, eles possuem dificuldade de leitura, mas eles não seriam percebidos pelo professor. Então, se ele já foi identificado com uma dificuldade de leitura, é um bom momento de fazer uma intervenção mais focada, individualizada para aquele aluno. Perfeito. Bom, gente, eu vou deixar mais alguma perguntinha, se alguém tiver, abrir o microfone, depois eu acho que a gente precisa ir já encerrando aqui. Alguém mais quer fazer mais alguma pergunta? Irene?
Não, vou deixar aí. Tá? Mais alguém? Senão a gente já vai para uma parte importante aqui, que é o sorteio. Mas não vale não fazer pergunta só para poder participar logo do sorteio. Tá? Bom, então eu acho que eu vou encerrando aqui com o Douglas, né? E antes de eu passar para o Douglas fazer alguma colocação final, por gentileza, né? Eu gostaria de, Douglas, em nome da editora também, da Nila Press, né? Gostaria de agradecer muito a sua participação nesse bate-papo aqui com a gente. A ideia é ser algo mesmo um pouco mais sucinto, nem dá tempo, né, da gente falar tudo que certamente você teria de legal aí para nos contar da ferramenta, mas gostaria de agradecer muito a sua participação em nome da editora e gostaria de passar a palavra para você, se você quiser deixar mais algum recadinho, senão a gente vai para o fechamento aqui, tá? Combinado. Muito obrigado a todos que nos assistiu, que vão também nos assistir. Isso. Agradeço de coração a Nila Press, a você, Ivan, a Irene, a toda a equipe, e ao 10º Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica, por essa oportunidade de poder contribuir com o TELCS. Muito bom, muito obrigado, Douglas, muito obrigado também em nome da editora também.